As pessoas e as empresas enfrentam mudanças todos os dias. Essas mudanças são desafios para o desenvolvimento e até para a sobrevivência, tanto pessoal como empresarial. Mas como lidar com isso no dia a dia? Para responder essa pergunta, nós vamos trabalhar hoje no programa Talentos em Foco o tema Gestão da Criatividade. Confira. Olá, começamos mais um programa Talentos em Foco e hoje o tema é Gestão da Criatividade. E você pode ouvir esse tema e achar assim, nossa, é um tema muito amplo, sem dúvida nenhuma. Para isso, eu trouxe aqui um grande especialista, um grande companheiro, eu posso chamar de amigo, que já trabalhamos várias vezes juntos, é o Rui Santo. Tudo bem, Rui? Tudo bem, tudo ótimo. Rui, fala um pouquinho para a gente. Qual é a sua atuação? O que você está fazendo hoje? Né? Nós já nos conhecemos há uns 15 anos mais ou menos. Exato. Né? E desde que eu conheço você trabalha com o tema criatividade. Com foco criatividade e inovação, que é o que você falava antes. O que você vem fazendo hoje? Então, hoje a gente trabalha já, na verdade, há 15 anos também. Eu dou aula no PES, o MBA da Poli, né? Dou aula na FIA também, MBA, na MI, que é uma escola de marketing industrial. É uma escola basicamente de pensamento, depois do MBA, é uma escola para diretores. Também já dei aula na Mauá, MBA da Mauá, e na Fundação IPT. O que a gente faz basicamente é desenvolver o lado criativo, o talento criativo dos profissionais focado nas empresas, com foco, com objetivo empresarial. Então, criatividade, inovação e visão de futuro, porque esses três estão absolutamente interligados. Quando você tem ideia, você quer enxergar isso no futuro, quer inovar e colocar isso no futuro, e aí volta a criatividade, enfim, faz um círculo de modo a continuar esse desenvolvimento. Então, como isso não tem limite, né, tem chão, mas não tem teto, então a gente pode, quanto mais as pessoas estão criativas, mais elas querem estar. Então isso avança, não para nunca. Mas uma curiosidade interessante é que a sua formação base é em engenharia, né? Sim, eu sou por formação engenheiro, trabalhei no exterior, na Europa como engenheiro, e justamente por isso o engenheiro precisa muito de criatividade, porque ele precisa fazer produtos e serviços cada vez melhores, cada vez mais facilitados. E a base disso, o que está embutido nisso, é essencialmente criatividade. E um outro aspecto é que criatividade na Europa é moeda de sobrevivência. Então, as pessoas, as empresas, os governos, todos sabem que eles dependem disso, como a água que a gente bebe e o ar que a gente respira. Então, as disputas, as necessidades caminham sustentadas pela criatividade. Eu acho que as pessoas que estão nos vendo, principalmente quem tem empresa, né, diretores e empresários, devem falar assim, puxa, também acontece comigo. Hoje é uma questão de sobrevivência. Se eu não for criativo, as coisas não acontecem, eu não conquisto novos clientes, eu não busco novos produtos, eu não posso fazer algo diferente na minha própria empresa para que eu possa atrair profissionais bons, e a gente pode... E vamos trabalhar em cima disso no nosso papo. O que é criatividade, então, para você? O que você conceitua aí dentro? A gente considera a criatividade como algo completamente novo, nunca antes feito. Então, por exemplo, a gente separa num eixo para poder medir e para poder trabalhar isso, gerir isso. Então, eu posso colocar, por exemplo, num eixo horizontal, ideias estendidas, e num eixo vertical, as ideias pioneiras. Então, eu posso pegar o exemplo de dois grandes artistas plásticos para diferenciar isso imediatamente. Miguel Ângelo e Leonardo da Vinci. Todo o trabalho de Miguel Ângelo foi no eixo horizontal, foi melhoria contínua, foi mais do mesmo, embora fantástico, maravilhoso, belíssimo, absolutamente fora de discussão, mas ainda assim foi centrado em pintura e escultura. Agora, quando você pega o Leonardo da Vinci, mudou tudo. Ele pintou, esculpiu, foi o primeiro a saber como é que o coração funcionava, desenvolveu o helicóptero, ele andou no eixo vertical.
Então são as ideias pioneiras. Então, quando você pega esse tipo de definição, você consegue enxergar melhor o que vem a ser criatividade e originalidade, ou seja, ideias pioneiras e ideias estendidas. Vou te dar um exemplo de como é que a gente mede isso fácil, embora uma medida grosseira, mas dá uma ampla visão de onde é que você tem que atuar. Por exemplo, se eu pegar leite e iogurte, então vai comigo no supermercado e vão lá na área de iogurtes, por exemplo. Você vai ver uns 10 metros de prateleiras e 4 níveis. Então, digamos que tenha 40 metros, ou melhor, 10 metros, 40 metros de ideias. Tá? Aí vamos de novo, ainda com uma derivada de leite, no leite condensado. Você vai ver no máximo 2 metros e também 4 níveis. Então você tem 8 metros de ideias contra 40 metros de ideias. Evidentemente isso é um conceito, é uma medição extremamente grosseira, mas ela é significativa para te abrir os olhos na tua empresa, qual é o setor que já está muito criativo e qual é o setor que está parado cognitivamente do ponto de vista de produção de ideias. Então você observa que o creme de leite, por exemplo, está faltando ideia aqui. Ele só tem 2 metros. Enquanto o de iogurte tem 10 metros de prateleira. É um setor onde esse pessoal daqui já está, de fato, utilizando toda a criatividade que eles têm. Quando você tem um tipo de informação dessa ordem, você sabe aonde é que você pode atuar, aonde você precisa atuar. E aí, quando você sabe onde você precisa atuar, aí surge a necessidade de técnicas. Como é que eu faço? O que é que eu faço com esse pessoal, por exemplo, do creme de leite, para que eles tornem-se tão criativos quanto o pessoal do iogurte? E aí aparecem as técnicas de criatividade que a gente desenvolveu, que está inclusive no meu blog, Galáxia Criativa, onde tem um monte de técnicas para você desenvolver, para você ficar com a sua cognição mais forte, mais saudável, gerar uma quantidade de sinapses maior. Se eu tivesse que definir criatividade, em última instância, criatividade é a produção de sinapses, cognição, aumentar a sua cognição. Quanto maior a sua quantidade de sinapses, quanto maior a sua capacidade cognitiva, mais ideias você tem. Então é um aspecto importante, porque, entre outras coisas, a criatividade não se resume à solução de problemas, muito pelo contrário. Essa ideia, eu diria, até medíocre. Criatividade, por exemplo, melhora a saúde mental. Pessoas criativas, o que as pesquisas indicam, não têm mal de Alzheimer, o que não é pouco. Ou seja, é um processo de melhoria da qualidade de vida ao longo do tempo. Um outro aspecto é que os criativos estão no mundo, estão constituindo uma nova classe social, diferente da burguesia, por exemplo, como foi constituída no passado. Nós estamos vivendo um momento onde os criativos estão surgindo como uma classe social diferenciada das outras classes, porque ele tem objetivos diferentes, ele pensa diferente, ele não tem os mesmos desejos do que a burguesia, ele quer constituir o mundo de outra maneira. Então é uma abordagem completamente diferente, onde todos que quiserem, que dependem da capacidade criativa, podem entrar e participar, todos são bem-vindos. Cientistas, advogados, engenheiros, o que for, qualquer que seja a profissão atual, que se valha de ideias, é bem-vindo a essa nova classe social, que é a classe ou seja, não se restringe a nenhuma profissão. Nada. E aí você pensa assim, e o cara que tem um cartório de títulos de documentos, fala assim, mas eu posso ser criativo? Pode ser criativo. Não só pode, como deve, porque senão ele vai morrer, né? Até nessa área. Mesmo sendo fechado em algumas normas. Sim, né? Não, aliás, justamente por isso é que você precisa ser muito mais criativo. Pega o exemplo de advogados. Eles estão fechados em normas, leis rígidas. Justo por isso, eles necessitam muito mais de criatividade do que outras áreas onde esteja mais solto. Então ele tem que encontrar brechas, interpretações e coisas do tipo, de modo a avançar e trazer liberdade ou absolvição para o cliente dele. Exige mais. Então, quanto mais normas,
mais fechamentos, mais criatividade é necessária. Então, por exemplo, se eu voltar aqui ao exemplo do Leonardo da Vinci e do Miguel Ângelo, o Miguel Ângelo trabalhou dentro da caixa. Pintura e escultura, todo o trabalho dele, maravilhoso, fora de discussão, mas ainda assim dentro da caixa. Enquanto o Leonardo da Vinci trabalhou fora da caixa. Ele pintou, esculpiu, pensou no helicóptero. Mas pensando na época, se você for falar nessa linha dele, mesmo ele focado só nisso, isso era inovação para a época, né? Sim, não, ambos são inovação. Não, que hoje, se você for pela linha dele, não é mais inovação praticamente. Já passou porque o tempo exato, né, perfeito. Aí é questão de época também, né? Aí, por isso claro, que naquele momento ele trouxe cores, trouxe interpretações, trouxe coisas fantásticas para aquele momento. Hoje já não seria. Né? Hoje nós já estamos em outro nível de ideias. As ideias estão sempre evoluindo, é por isso que não há limite superior, só há piso. Né? O que é importante nesse aspecto é que quanto mais criativo o sujeito está, mais ele quer estar. Os criativos já sabem o valor que isso tem. Os não criativos ainda não descobriram isso. Então eles ainda estão tampados, tapados, fechados. Os criativos não, eles já sabem que isso tem um valor extraordinário, que é isso que lhe dá o ganha-pão, o avanço, tudo que eles são ou querem ou pretendem vir a ser, dependem de ideias. O universo depende de ideias, a própria natureza depende de ideias. Ok. Bom, aí a criatividade, ela foi utilizada, vamos dizer assim, na qualidade, muito para solução de problemas. Tanto que existe hoje o MASP, Método de Análise e Solução de Problemas. Todo o processo é criativo para resolver o que está acontecendo de errado. O que você traz, inclusive, até vendo o teu material, acompanhando o teu trabalho, é assim, pô, isso é importante, sem dúvida, mas não dá para ficar focando em solução de problema. Sim. Ou só em melhoria de processo, que Sim. foi uma evolução do próprio MASP para o método de análise e melhoria de processo. É para criar algo novo, é para criar algo que seja próspero, vamos chamar assim. Não só solucionar o problema, é antecipar-se para que não haja um problema. Sim, ou então, por exemplo, uma técnica que eu gosto muito, realmente gosto muito, porque os alunos sempre se surpreendem com ela, é uma técnica que a gente usa para limpar ambientes. Né? Então, nos dias de hoje, nos ambientes empresariais, há muita infecção emocional. Então alguém ataca alguém e fala coisas de modo que o grupo inteiro fica infeccionado emocionalmente. Como é que o líder, qual é a ação do líder, o que é que ele fala, que ação ele tem de modo a limpar o ambiente emocionalmente, manter o ambiente limpo? Então, para isso a gente idealizou, por exemplo, essa técnica de criatividade, a figura de um pêndulo. Então você tem o lado positivo, o neutro e o lado negativo. Quando o ambiente é posto no lado negativo, uma afirmações negativa para todos, a função do líder é trazer todo mundo para o neutro e não para o positivo. Por exemplo, quer ver o sujeito ficar mais nervoso ainda? Você chega com alguém da sua família no pronto-socorro, no hospital, né? Você está numa vibração altamente negativa, assustado, apavorado, chega lá, alguém te diz, calma, 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 ou seja, tenta te positivar sem passar pelo neutro. Você tem vontade de matar o sujeito. Real não é? Sim. O que aquele sujeito que está ali na recepção tem que fazer? Ele tem que primeiro me neutralizar. Se ele me leva para o zero, eu sou capaz, por mim mesmo, me positivar. Agora, se ele tenta me trazer do negativo para o positivo, eu tenho vontade de matar ele. Eu fico, os meus nervos, a minha emoção fica mais aflorada. Não existe um processo empático aí, existe um choque, né? Exatamente. Ou seja, você não está me entendendo, né? Exatamente, você não está entendendo o que eu está. Eu quero saber o que está acontecendo, qual é o problema, porque você está assustado. A mesma situação acontece na empresa ou na mesa de almoço de domingo. Né? São situações exatamente iguais. Então, por exemplo, na empresa alguém chega porque perdeu uma venda, o sujeito vira e fala, fracassamos, como se todos tivessem fracassado. Então a função de um líder é ter ações, que aí depende do treinamento, do grupo, de modo a trazer para o zero.
Isso eu faço questão de frisar. A figura do pêndulo, qualquer que seja o caminho do pêndulo, ele passa pelo zero. Então você primeiro tem que zerar a emoção das pessoas, neutralizar, porque aí depois elas podem caminhar sozinhas para o positivo. Agora, tentar levar do negativo para o positivo, você arruma inimigo, você perde a liderança. Políticos são ótimos, excelentes nisso. Eles fazem isso na Câmara. Eu sempre peço para os alunos olhar o Congresso e como é que os políticos saem de vibrações negativas que os concorrentes o colocam para neutralizar o eleitor. Né? Eles fazem isso com maestria, por isso eles são líderes naturais. Né? Então essa é uma técnica que fortalece muito o ambiente. Tem outra técnica que eu também gosto. Vamos segurar aí, você vai falar em seguida a técnica. Nós vamos fazer um intervalinho agora, por causa do nosso tempo, e daqui a pouquinho o Rui vai falar um pouquinho mais sobre técnicas para desenvolver a criatividade. Vamos lá, a gente já volta já. O Lar Espírita Mensageiros da Luz, que é uma entidade de cunho religioso, mas é óbvio que o foco do trabalho deles é assistência a crianças portadoras de paralisia cerebral. Essas crianças, elas vão desde crianças bem pequenas, de bebês e tal, até crianças de 59 anos. Então, na verdade, são pessoas com uma dependência muito grande, porque não tem mobilidade alguma. Então, tem uma equipe grande, tem lavanderia, como está falando, a parte de nutrição e alimentação. As crianças ficam ou na situação de estarem numa cama ou de movimentação, mas existem muitas atividades que essa instituição faz, porque leva elas para a piscina, leva elas para a praia, fazem uma forma de integração e estimulam essas crianças, né, ao seu desenvolvimento dentro do limite que a condição física dela coloca, né? Então a sugestão é que vocês visitem o site do mensageirosdaluz.org.br, conheçam um pouco mais sobre esse trabalho, possam fazer doações sim, doações em dinheiro, em espécie, nos bancos indicados, possam também fazer doações em produtos que são colocados como necessidade do mês e mais ainda, façam a visita normalmente é no domingo, você pode ligar para a instituição e fazer uma visita lá marcando com o pessoal, ok? Voltamos para mais um programa Talentos em Foco e estamos falando da gestão da criatividade. Claro, com foco no ambiente de negócio. Mas antes de a gente voltar ao tema, eu quero falar de um dos parceiros nossos aqui. Na verdade, a empresa que eu vou falar é a minha empresa, a MQS Consultoria e Treinamento Empresarial. A MQS trabalha, esse ano nós vamos completar 19 anos. Parabéns. Beleza, né? Parabéns. 19 anos de atuação. A nossa empresa fica aqui em Santos, mas a atuação da empresa é no Brasil todo, né? O trabalho da MQS Consultoria vai desde a parte de gestão de pessoas, como recrutamento e seleção de pessoal, a estruturação e desenvolvimento da parte da gestão de pessoas, desenvolvimento de líderes, coaching, gestão financeira da empresa, tá? E temos também uma parte jurídica que é tocada por um outro profissional, que é a questão de contratos, né, porque as empresas às vezes têm dificuldade em fazer seus contratos e acabam fazendo contratos ou assinando contratos sem ter um certo cuidado. Depois, mais tarde, não consegue cobrar aquilo que tinha acordado verbalmente, porque isso não estava escrito, por exemplo, no contrato. Então é bom que você se cerque de condições legais para que você possa ter seus direitos e, claro, os deveres protegidos. Depois a gente sempre vai falar de um pouquinho mais sobre a empresa, mas visite o site da MQS, que é www.mqs.com.br, ok? Nós estamos à disposição. Bom, o tema hoje então é gestão da criatividade e eu fiz questão de, com o Rui, falar com esta ênfase em gestão da criatividade, porque criatividade faz parte de um processo de gestão na minha visão. Nós gerenciamos pessoas, gerenciamos o financeiro, gerenciamos a produção e a criatividade, ela é um outro processo que precisa ser gerenciado junto, é óbvio, às pessoas na empresa.
E é isso que o Rui estava falando com a gente agora, sobre algumas maneiras, e ele falou da técnica do pêndulo, né, do equilíbrio, né, entre o negativo e positivo no emocional, para que você possa reverter uma situação sem forçar essa situação. Espero que você tenha entendido. Vamos falar mais algumas coisas nesse sentido. O que você utiliza, por exemplo, nos seus treinamentos, no seu trabalho, para ajudar os líderes ou a parte de gestão de pessoas a desenvolver ou trabalhar desenvolver um ambiente mais criativo? Acho que a palavra é essa. Então, uma das coisas que a gente gosta de fazer é trabalhar os 5 sentidos. Tenha em mente que qualquer coisa que você insira ou expresse envolve os 5 sentidos. Então você pode colocar no ambiente cheiros, no Japão se faz isso, coloca-se cheiros cítricos para desenvolver a criatividade, a capacidade de trabalho, etc. O tato para nós latinos é muito importante. Você pode desenvolver, incentivar fortemente as pessoas, contato, dando palmadas no ombro. Como vai? Está tudo bem? Vamos em frente. O toque, para nós latinos, ele é fundamental, ele é altamente incentivador. Então, essas coisas, colocar luzes, cores, colocar um ambiente mais colorido, mais leve, tudo isso desenvolve a criatividade, objetos lúdicos em volta. Então, você pode fazer um café, um ambiente de café ou na sala do café e colocar um mundo de objetos lúdicos e não esquecer de colocar lápis e papel, porque quando a ideia vem, você vai querer anotar e deve anotar. Então, nesses ambientes lúdicos, onde as pessoas possam pegar coisas, apalpar, tocar, sentir cheiros, sons e coisas do tipo, de modo que preencha os 5 sentidos, você desperta a capacidade criativa pelos sentidos. Então, por exemplo, se eu pegar, por exemplo, vamos supor, marca. Pega a marca de um objeto. A maioria delas só trabalha o visual e o tato. Então, se você pegar algumas marcas de alimentos, por exemplo, Sadia, ela no próprio nome já desenvolve o tato. E ainda eles desenvolvem o som, através do som, o visual, o tato e o paladar. Sadia já traz em si uma divergência. Então você pode trabalhar nas marcas. Que outros sentidos você pode acrescentar, além dos sentidos que ela já utiliza? Num produto, num serviço, num restaurante, por exemplo, né? Em Lyon, uma das cidades dos alimentos na França, a região dos alimentos, na hora do almoço, é uma profusão de cheiros inacreditável. Você fica meio perdido, não sabe se entra nesse, naquele ou em algum outro restaurante. Então, o cheiro é uma coisa importante, o tato, o paladar, e tudo isso desperta a criatividade. Tenha em mente que você tem esses 5 sensores para desenvolver suas ideias, além de emoção e movimento. Um exemplo, por exemplo, hoje no Facebook, algumas padarias que estão presentes, né, colocam o horário que o pão sai, e aí eles jogam um estímulo direcionado ao olfato e ao paladar. Acabou de sair uma fornada quentinha, cheirosa no nosso pão, aproveite que rapidamente. Então, quando você fala quentinha, cheirosa, você vai buscar todo, né? A pessoa já se imagina e ela olha aquilo e fala assim, olha o horário e fala assim, está na hora mesmo, deixa eu ir lá para pegar. Né? Exatamente. Ou passa em frente ao próprio padaria e sente esse cheiro. Existem algumas lojas em shopping que utilizam cheiros, que são perfumes patenteados, né? Tem um exemplo, a M. Martin é um exemplo, né? Se você passa perto de uma loja da M. Martin, você só sente aquele perfume ali. Então, e assim, para mim já está muito claro, quando eu sinto aquele cheiro e eu não vi a loja, eu falei, tem uma loja deles aqui. Exatamente. Podia acrescentar, por exemplo, cinemas, na hora que antes do filme começar, eles jogam cheiro de pipoca em todo o shopping. Então você está lá no estacionamento, você sente o cheiro da pipoca, você já sabe que o filme vai começar. No supermercado, por exemplo, na época de Natal, eles jogam no ar o cheiro de panetone. Então, que é para atrair mesmo as pessoas. Então, eles atuam pelo olfato, pela audição, pelo visual. Então, as marcas, os produtos tendem a ter uma abrangência em termos de sentidos cada vez maior. E isso se deve olhar na tua própria empresa. Quais sentidos a gente está utilizando e quais sentidos estão faltando para tornar nosso produto, nosso serviço, seja o que for,
mais atraente do ponto de vista do usuário. Sempre do ponto de vista do usuário. Então, o talento criativo, ele não pensa na ideia dele enquanto ideia, ele pensa na ideia enquanto o usuário, o que atrai o usuário, como esse exemplo da padaria que joga o cheiro de pão quente no ar. O que ele está fazendo? Ele está pensando no usuário, naquele que gosta de pão quente e é o momento de atrair. Ou seja, isso é milenário. É como as igrejas no passado diziam que a missa vai começar através dos sinos. Sim. Então, e a missa, por exemplo, só para você ter ideia, no passado, atualmente não, ela desenvolvia os 5 sentidos. Então tinha lá o incenso, onde as pessoas tinham inclusive o cheiro, o tato, as religiões fazem muito isso. Então isso é uma forma de levar isso para a marca, de modo a desenvolver mais a marca e atuar em todos os sentidos. Tem em mente que uma propaganda, por exemplo, em quantos mais sentidos ela atuar no usuário, mais pessoas vão registrar aquela marca. Então isso é muito importante e a gente faz muita brincadeira em aula, mostrando como faz a cerveja, como faz alimento, como faz televisões, rádios, etc. Como é que eles atuam de modo a registrar a marca deles, o produto deles na cabeça do usuário, de modo a atingir mais pessoas. Então, quando você tem essa informação, você sabe melhor por onde e como direcionar as suas ideias. Certo. Ela não fica perdida no oceano. Ela tem um foco e um caminho a ser alcançado. E isso muda tudo. Isso tem a ver com gestão da criatividade. Ok. Você tem vários cursos que você aplica, né? Sim, tem nos MBAs, né? Tem direcionado para as empresas. Mas você tem curso aberto também? Sim, tem curso aberto e tem consultoria. Se você for lá no meu blog, você vai ver um mundo de consultorias que a gente tem feito em empresas de todas as áreas, de banco, em empresas automobilísticas, okay, de empresas de alimentos. Você tem um curso você falou para mim que tinha um curso de 4 horas, um curso de... Então, a gente tem um de 4 horas que a gente pode pensar que é esse de equilíbrio emocional. Como é que você faz para desinfeccionar, desinfetar ambientes que foram poluídos emocionalmente por alguém que quer derrubar o líder, quer gerar confusão ou coisa do tipo. Qual é a ação do líder? Como é que ele faz? Então esse exemplo do pêndulo, ele é ótimo e eu convidaria desde enfermeiras que atendem nos prontos-socorros, a gestores, diretores de empresa, pessoas que atendem o público, porque às vezes o público chega nervoso, irritado e a função do atendente é imediatamente acalmar essa pessoa. Como é que se faz isso? Com uma palavra, uma frase, como é que você trabalha? Então, essa figura do pêndulo, né, se chega um atendente no balcão da loja, do restaurante que for, e coloca todo mundo numa vibração negativa. O que faz o gestor? Como é que ele age para trazer essa pessoa para o neutro imediatamente? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um curso desse aqui em Santos? Sim, estou disponível. Então, a gente, falando agora com o Rui, a gente vai lançar um curso desse aqui em Santos, que nós precisamos trabalhar mais criatividade na nossa região. São 4 horas, a gente vai marcar a data, abril tá bom para você? Abril tá ótimo. A gente fecha uma data em abril, a gente divulga aqui no curso, aqui no programa Talentos em Foco, no Facebook, e eu também vou divulgar pela página da MQS. Então, fechado? A gente faz isso. E a gente começa alguns trabalhos para trazer bastante desenvolvimento de criatividade nos aspectos que o Rui colocou para a gente, ou seja, empresarial, pessoal. Vamos trazer mais coisas boas aqui para a nossa região. O nosso tempo acabou, meu amigo. Infelizmente. É rápido, eu falei para você. Eu quero agradecer a sua presença, muito obrigado. Eu que agradeço. Depois eu trago você para falar mais aspectos sobre criatividade e inovação. Eu agradeço a sua audiência, lembrando que a gente tem o nosso site lá no facebook.com/Talentos em Foco, onde você pode ver o que acontece aqui, as dicas e tal. Você tem no youtube.com/Talentos em Foco também os programas que já aconteceram e podem entrar em contato com a gente através do talentosemfoco@gmail.com. Muito obrigado e até a próxima semana. Valeu!